Você chama sua dor de sua, mas talvez ela seja muito mais antiga do que você imagina. Existe uma forma comum de pensar sobre o sofrimento. A ideia de que ele é algo pessoal. Algo que vem das suas escolhas, dos seus erros, da sua história. Mas existe uma possibilidade muito mais profunda. E se o sofrimento que você sente hoje não tiver começado com você? E se ele for parte de algo muito mais antigo, algo que acompanha a própria experiência de existir? Se você realmente considerar essa possibilidade, algo muda. Porque a dor deixa de ser apenas um problema individual e passa a ser parte de algo maior, algo estrutural. Neste vídeo, você vai entender por que alguns filósofos e pensadores enxergaram o sofrimento não como um acidente da vida, mas como uma característica fundamental dela. E mais do que isso, você vai perceber como essa visão pode ser desconfortável, mas ao mesmo tempo estranhamente libertadora. Porque talvez o problema não seja apenas a dor que você sente, mas a forma como você interpreta essa dor. Desde cedo, aprendemos a personalizar o sofrimento. Quando algo dá errado, buscamos uma causa. Algo que explique, que faça sentido. Foi uma escolha ruim, foi um erro, foi falta de preparo, foi culpa de alguém. Essa necessidade de explicação cria uma narrativa, uma história onde o sofrimento tem origem, tem motivo, tem um ponto de começo. E isso é importante, porque dá a sensação de controle. Se existe uma causa, então talvez exista uma solução. Se você entende o que gerou a dor, talvez consiga evitar que ela aconteça de novo. Mas essa forma de pensar carrega um pressuposto silencioso. A ideia de que o sofrimento é algo que poderia não existir, que ele é uma falha, uma interrupção no funcionamento normal da vida. E é exatamente isso que começa a ser questionado. Porque, se você observar com mais atenção, vai perceber que o sofrimento aparece mesmo quando tudo parece estar certo. Pessoas que alcançam objetivos ainda sentem vazio. Relacionamentos felizes ainda convivem com insegurança. Momentos de alegria são atravessados por ansiedade. Existe sempre alguma forma de desconforto presente, como se fosse inevitável, e isso levanta uma dúvida incômoda. E se o sofrimento não for apenas consequência de erros, mas uma parte inevitável da própria consciência? Por que pensar, sentir, lembrar, imaginar? Tudo isso abre espaço para algo que outros seres talvez não experimentem da mesma forma. A antecipação da perda. A consciência da finitude. A comparação constante. A insatisfação. Quanto mais você percebe o mundo, mais percebe também aquilo que falta. E, nesse ponto, a dor deixa de parecer um evento isolado e começa a parecer uma condição. Um dos pensadores que levou essa ideia ao extremo foi Arthur Schopenhauer. Para ele, o sofrimento não era um acidente, era a base da existência. Schopenhauer acreditava que a vida é movida por uma força constante de desejo. Um impulso cego que nunca se satisfaz completamente. Você deseja algo, corre atrás, alcança e por um breve momento sente alívio. Mas logo surge um novo desejo e o ciclo recomeça. Isso significa que a vida oscila entre dois estados: o desconforto de querer algo que você não tem e o vazio de já ter conquistado aquilo que queria. Em ambos os casos, existe sofrimento. E isso não depende de erros específicos. Depende da própria estrutura da experiência humana. A ideia radical aqui é simples e perturbadora. Talvez o sofrimento não seja algo que começou com você, nem algo que pode ser completamente eliminado, mas algo que faz parte do próprio fato de estar consciente.
algo que surge no momento em que você percebe a si mesmo. Porque existir como ser consciente significa estar exposto ao tempo, à mudança, à perda, à incerteza. Você pode melhorar sua vida, reduzir certos tipos de dor, evitar alguns erros, mas não pode remover completamente essa camada fundamental. E talvez seja por isso que, mesmo quando tudo parece bem, existe sempre algo inquietando no fundo. Pense da seguinte forma: imagine que o sofrimento não é uma falha no sistema, mas uma característica dele. Como o calor em um motor, o motor pode funcionar melhor ou pior. Mas o calor sempre estará presente enquanto ele estiver ligado. Da mesma forma, a mente humana produz sofrimento como consequência de suas próprias capacidades. Consciência gera comparação. Comparação gera insatisfação. Memória gera arrependimento. E imaginação gera ansiedade. Nada disso é um erro. São funções naturais. E isso muda completamente a forma de enxergar a dor, porque ela deixa de ser um sinal de que algo está necessariamente errado e passa a ser, em muitos casos, apenas um sinal de que você está consciente. E aqui surge um paradoxo difícil de ignorar. Aquilo que permite as experiências mais ricas da vida é o mesmo que torna o sofrimento inevitável. A capacidade de amar profundamente traz consigo o risco da perda. A capacidade de imaginar o futuro traz consigo a ansiedade. A capacidade de refletir traz consigo a dúvida. Se você eliminasse essas capacidades para evitar a dor, também eliminaria grande parte do que torna a vida significativa. Ou seja, o sofrimento não está apenas ligado à existência, ele está ligado às melhores partes dela. Filósofos como Friedrich Nietzsche perceberam isso de forma intensa. Nietzsche não via o sofrimento apenas como algo negativo, mas como algo inseparável do crescimento, da criação e da profundidade. Para ele, evitar completamente a dor seria também evitar a própria intensidade da vida. Talvez o ponto mais importante não seja eliminar o sofrimento, mas entender de onde ele vem. Porque quando você acredita que toda dor é um erro pessoal, ela se torna mais pesada, mais injusta, mais difícil de carregar. Mas quando você começa a perceber que parte dessa dor não começou com você, algo muda. Ela deixa de ser uma falha individual e passa a ser uma característica compartilhada e humana. Isso não remove a dor, mas remove parte da culpa e da confusão. E talvez abra espaço para uma forma diferente de relação com o sofrimento, com menos resistência e mais compreensão. Porque no fim, talvez a sua dor nunca tenha sido totalmente sua, mas a forma como você aprende a olhar para ela, isso sim, pode ser seu. Se essa reflexão mudou a forma como você enxerga a sua dor, então talvez você esteja começando a perceber algo importante. Nem tudo que você sente é apenas sobre você. E entender isso não elimina o sofrimento, mas pode transformar completamente a forma como você se relaciona com ele. Se você gosta desse tipo de conteúdo profundo, desconfortável, mas necessário, inscreva-se no canal. Aqui, cada vídeo é um convite para explorar as camadas mais silenciosas da existência, aquelas que quase ninguém para observar. E agora eu quero ouvir você. Você acredita que o sofrimento é algo totalmente pessoal? Ou já sentiu que ele faz parte de algo maior, além da sua própria história? Deixe a sua reflexão nos comentários. Porque, no fim, talvez a pergunta não seja apenas por que você sofre, mas o que muda quando você entende que nunca sofreu sozinho? Obrigado pela sua companhia e até a próxima.